categoria F que está com hora de permanência. Estabilidade de 10 horas não é estabilidade. Ninguém vive com um salário de R$ 454 com 10 horas semanais de trabalho. Obrigada. Bom dia, secretário. Eu sou o professor Juraci, da DE de Osasco. Muito obrigado pelo princípio democrático dessa nova gestão. Como alguns me antecederam, já elogiaram essa iniciativa. Estou na rede já há 27 anos, acumulo no Estado praticamente moda da escola. Vejo com muita tristeza ao longo dos anos a degeneração da educação pública, mas eis agora o aluno do fim do túnel. Eu acho muito bom isso aí. Eu vou ser sucinto nas minhas propostas, porque já falaram muito, não quero ser redundante aqui. Primeira coisa, a extinção da 836. Ela já está fadada ao fracasso. Só para lembrar alguns itens, antes dela se pagava 120 horas de GTCM. Atualmente, no máximo, é 100, para professor que trabalha às 100 horas noturno. Outra coisa importante, o ALE, muitas escolas, nos cafundós do Judas, estão sem esse vestiário aí. Foi tirado de algumas, colocado em outras. É preciso rever isso daí. O vale-refeição que está há muito tempo sem reajuste. Eu nunca peguei na minha vida, devido ao acúmulo, à somatória, eu nunca peguei isso aí. Certo? Eu não como. Humilhando o professor e deixando uma impotência muito grande, porque a gente prepara a aula e consegue dar aula. A gente quer passar. Eu tenho 15 anos de carreira, entendeu? E eu quero passar o que eu sei, mas é muito triste, porque eles não querem. Então eu acho que tem que ser cobrado também dos alunos os deveres deles, para eles serem futuros cidadãos, porque isso não é formar cidadão. Um cidadão que não se exige absolutamente nada. O mercado de trabalho está precisando de profissionais. Não existe material humano, porque eles não têm postura nem para enfrentar uma entrevista. Esse é o cidadão brasileiro que está sendo formado pelo Ministério da Educação. Muito obrigada. E hoje, se formos nas escolas onde esses profissionais assumiram, a gente já tem aí, em média, 30% desses colegas que já exoneraram. Então, que isso seja uma reflexão, porque é impossível tanta gente prestar um concurso e em tão pouco tempo já ter desistido de assumir esse concurso. Então, é que a gente reflita sobre as práticas dentro da escola e o que está acontecendo com a política pública educacional do Estado de São Paulo. Junto com isso, que a gente reflita também, trabalho com o terceiro ano de ensino médio há algum tempo, que apenas 2% dos formandos de ensino médio hoje se interessam pelos cursos de licenciatura. Isso é muito grave, porque se não houver uma reformulação com a nossa política salarial e a nossa política dentro da escola, em breve não teremos mais professores para ministrar aulas. E aí, como vai ser o futuro, que já está muito complicado de ser. Quanto aos pontos que foram trabalhados, existem algumas coisas que não foram faladas e que vieram também do Polo de Osasco. Que a evolução pela via acadêmica não haja janela entre uma evolução e outra. Que assim que o professor termine o curso, ele tenha direito a essa evolução. Eu tenho 7 anos de magistério e se eu parar de estudar hoje, eu tenho todas as evoluções até a minha aposentadoria com os cursos que eu já tenho. Questão do ticket. O valor do ticket tem que ser reavaliado. R$4 hoje você não compra nada. E além da reavaliação, que essa política seja clara, porque tem mês que você recebe um valor, tem mês que você recebe outro, tem mês que você não recebe nada. E a gente não consegue entender qual é a regra utilizada.
São Paulo, professor da rede particular. Estou com 57 aulas semanais. Eu até pensei no pessoal do Guinness, né, se eu poderia entrar com o recorde, porque o ano passado, numa sexta-feira, dava 17 aulas no dia, numa sexta-feira, né, das 7 da manhã até as 11 da noite. Ainda faço uma pós-graduação na USP aos sábados. Parabéns. Eu fui formado por lá também. Com relação ao caderno do aluno, eu não faço questão de usá-lo. Foi um material feito a toque de caixa pelo governo Serra, né? Eu priorizo o livro didático, foi muito mais bem construído, né, ao longo de alguns anos, com leitura crítica de vários profissionais. E é com o livro didático que o aluno vai poder entrar na EPEC, que é a menina dos olhos do governo do Estado. Né? Não é com o caderno de apoio. Eu não uso esse caderno. Uma outra coisa com relação à extinção das categorias que já falaram aqui. O governo foi perverso em fazer isso, né? O único objetivo dele foi economizar e desmantelar de uma vez por todas a categoria dos professores. O único objetivo. Um outro ponto é a questão dos slides que passaram ali agora há pouco, falando de infraestrutura, falando de data show, falando de, né, segurança, tudo isso é importante. Agora, o que pega no Estado é a questão salarial. Eu costumo dizer o seguinte: o salário da Prefeitura de São Paulo ele é baixo, o do Estado de São Paulo é imoral. É imoral. É ridículo o salário. É ridículo. E outra coisa com relação ao discurso oficial de todos os governos, né? Esse, o do Serra principalmente, que adora falar que o professor é mal formado. Temos maus profissionais, médicos, policiais, mas olha, políticos não tem como. É a categoria que tem mais políticos mal formados aqui no Brasil. Obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que o governo foi muito inteligente colocar o senhor, que eu já li um pouco sobre o senhor, sei que o senhor é um homem culto, viu que a nossa situação está precária, mas o único problema é que o senhor está no ninho de cobras. Esse é o único problema. Representando mais de 72 professores. Muito orgulho. Trabalho também com EJA, português e inglês. E hoje eu sei a realidade de todos os níveis. Desde o primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio. E o que um colega aqui falou me tocou muito no sentido de que o professor que pega a criancinha lá do primeiro ano, ele tem que ser mais valorizado do que... Não que ele seja melhor do que os outros. Porque a alfabetização é tudo. É a base. Certo? E a gente vendo tudo que está acontecendo aqui hoje, eu acho que você deve estar pensando assim, será que eles estão exagerando? A gente fica vendo aqui assim, eu fico pensando, nossa, é deprimente tudo que a gente ouviu e mais um monte de coisa que está passando na cabeça de pessoas que não teve coragem de vir aqui. Eu me formei, eu escolhi essa profissão, eu sempre sonhei em ser professora, vou morrer sendo professora, mas eu gostaria que a nossa profissão fosse mais valorizada. É o mínimo que a gente precisa ter. Sabe, ter dignidade. Levantar a cabeça e falar com orgulho. Eu sou professora. É isso que está faltando. Mas, todavia, entretanto, né? Devido a tudo que aconteceu nesses 16 anos de Estado de São Paulo, infelizmente, nós temos aí uma inflação que não foi corrigida há tantos anos. E se nós começarmos a fazer nosso plano de carreira sem corrigir a inflação, acabou. Já começa mal. Porque nós temos 36% de correção da inflação. Começa o plano de carreira, menos 36% de correção, que o governo quer colocar até 2014, que já vai atrasar de novo, vai acumular a inflação. Então começa por aí. Eu acho que a primeira coisa é ver o reajuste, a correção da inflação. Não é nem aumento de salário, correção. Segunda coisa
Dentro do plano de carreira, nós temos que contemplar isonomia entre PEB 1 e PEB 2. Ciclo 1 e ciclo 2. Um professor de primeiro ano não pode ganhar menos do que um professor que dá aula no ensino médio. Por quê? Se os dois têm nível superior. Tem que ter isonomia. Tá? Sabemos que está sendo aprovado em Brasília. Falta 1/3, que é o mais difícil. Porque o governo vai ter que pensar o quê? Se eu tenho 30 horas na sala de aula, 10 eu vou ficar fora da sala de aula, 5 para dentro da escola, estudando e preparando essas coisas aí burocráticas que a gente tem, e 5 em casa para eu estudar, 20 na sala de aula. E essas 10 terá que ser com outro especialista, porque os alunos não podem ficar sem. Certo? Então isso é uma proposta muito boa, que vai assim, melhorar bastante a qualidade do ensino, porque o professor que fica só 20 horas na sala de aula, ele vai ter mais tempo para ele se preparar para as suas aulas. Tá? Outra coisa, rever as regras do Bolsa Mestrado, porque lá está escrito que o professor que acumula não pode se inscrever. E eu sou um caso desse. Quando eu fiz o concurso do Estado, eu falei, eu vou fazer meu mestrado agora. Aí quando eu fui ver as regras, eu sei, né? Até hoje eu não consegui, tá? Incorporação de todas as gratificações, porque o governo já gasta o dinheiro com isso. Isso já está previsto no orçamento, entendeu? Mais o bônus. Porque se o bônus for incorporado mês a mês no nosso salário, não vira aquela competição no final do ano de quem é bom e quem é ruim. Porque isso desmoraliza ainda mais a nossa profissão. E a todas as professoras e professores, a todos os componentes da mesa, eu sou o professor Edmilson de Taboão da Serra e eu vou direto ao ponto. Senhor secretário, boa intenção para nós é aumento salarial já, 36,74% de imediato, isso para repor apenas uma parte das perdas nesses últimos 20 anos. Obrigado. Revogação imediata da 836. A partir da 836, abriu-se a porteira para a enxurrada em cima dos professores. Vários projetos de leis que nos prejudicam. Então, fim da 836. Melhores condições de trabalho e discutir realmente o plano de carreira. Carreira aberta, jornada de 20 horas, 50% em sala de aula, 25% cumprir na escola para preparar essas aulas e 25% livres. A questão da segurança tem que ser pensada sim, não só em nossas escolas, ao redor das escolas, na nossa rua, no nosso bairro, município, estado, país, mas uma questão sim de reflexão. Talvez nós não consigamos resolver o problema da segurança através da polícia. Há uma necessidade de ir além, é distribuição de renda, apenas para reflexão aí. Fim da política do bônus, salário e valorização do professor, e inclusive uma política para os aposentados. Fim da prova do mérito, só reforçar mesmo a questão da isonomia, tem que ser garantida a questão da isonomia e efetivação de todos os professores que estão na rede, imediata, a efetivação de todos. Foi mencionada também a questão da equiparação salarial. Não a terceirização, não a municipalização e a privatização do ensino. Então, há necessidade de rever esses pontos. Há necessidade de discutir com as entidades, como já foi mencionado aqui. Incorporação de todas as gratificações e a garantia de liberdade de cátedra do professor, fim das avaliações externas. Então, nós gostaríamos que